O Programa Nacional de Centros de Educação Ambiental busca promover a articulação, educação e cooperação socioambiental em todo o território nacional, com o enfrentamento permanente das problemáticas socioambientais. O objetivo é mapear e apoiar o desenvolvimento de centros comprometidos com a educação e cooperação socioambiental em todas as regiões do país. A Política Nacional de Centros de Educação e Cooperação Socioambiental é um programa que objetiva reconhecer e fortalecer iniciativas voltadas a transformações culturais profundas e necessárias na sociedade brasileira. Transformações culturais comprometidas com a sustentabilidade socioambiental. Sergipe está incluído neste mapa e as pesquisas financiadas pela FAPTEC, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, calculam os impactos positivos esperados para o Estado com essa política pública. Em 2024, nós formalizamos esse termo de intenção, com o Ministério da implementação do Centro de Educação Ambiental. A gente precisava de um estudo, e foi aí que eu pensei, por que não contratar a FAPTEC, para que ela possa desenvolver esse estudo, saber como, aonde a gente tem que implementar esses centros. E aí que eu percebi como foi de fundamental esse investimento financeiro para a construção e implementação desse centro. Através da descentralização e territorialização regional, o programa divide o Estado em 8 mesorregiões e mapeia locais para a implementação dos Centros de Educação Ambiental e Cooperação Socioambiental, como o Morro do Urubu, localizado na região norte da capital Aracaju. A política de centros para a educação ambiental em Sergipe, ela inicia-se no ano de 2023 com a discussão desse enraizamento da educação ambiental no Estado. E nessa ideia, a gente firma um protocolo de intenções com o Ministério do Meio Ambiente para que a gente pudesse trazer essa política, a implementação desse processo aqui em Sergipe. Nesse contexto, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado começa a pensar estratégias para que a gente possa entender qual é o melhor contexto da educação ambiental, como seriam os melhores caminhos. E para a gente, a melhor forma disso se dar foi através da pesquisa, da ideia de ter a universidade como nossa parceira na implementação dessa política, visto que a gente precisava de dados, informações desse contexto da educação ambiental no território sergipano. Morro do Urubu, o último fragmento de Mata Atlântica de Aracaju. Então a gente tem também esse protagonismo enquanto Secretaria de Meio Ambiente de trazer esse centro para cá, da ideia de implementação de um centro onde a gente possa unir educação ambiental de base comunitária, tecnologias, fomentos a outros projetos que possam trazer essa ideia de uma educação ambiental enraizada e que possa ser participativa, emancipatória, e que a gente traga aí realmente sociedades que possam ser mais justas e sustentáveis. É através das pesquisas financiadas pela FAPTEC que é possível desenvolver e aplicar indicadores que direcionam a construção de centros de educação e cooperação socioambiental. Então, esses indicadores eles vão traçar para a gente uma realidade objetiva e também subjetiva desses espaços que estão presentes nos 8 territórios sergipanos, para que a gente possa, alimentando esses dados e esses indicadores, se sentir mais seguro no processo de implementação futura desses centros. É uma busca multidimensional e a gente está constituindo uma matriz de indicadores socioambientais justamente para poder facilitar essa busca, fazendo o indicativo de onde seriam essas fontes e qual o peso atribuído a cada um dos indicadores que foi obtido pelo nível do consenso do nosso processo de validação e que podem ser adotados não somente nos futuros centros do estado de Sergipe, mas a nível nacional também. Não necessariamente precisam ser os municípios que têm o maior território, nesse sentido, mas que tenham maior atuação na perspectiva socioambiental no estado de Sergipe.
O município com maior indicador, a gente vai fazer a visita e vai fazer entrevistas com líderes de ONGs, de associações comunitárias, líderes de comunidades tradicionais, para a gente tentar corroborar os dados que foram levantados nessa primeira etapa. Isso tudo acontece a partir de uma escuta ativa entre universidade e comunidade. Falar do projeto Lugar de Educação Ambiental em Todo Lugar, o estudo da viabilidade da implementação de centros de educação e cooperação socioambiental a partir da educação não formal no estado de Sergipe, é falar que a educação ambiental, sob a perspectiva não formal, já vem acontecendo no cotidiano da nossa sociedade. E a nossa proposta com esse projeto, nosso objetivo geral, é entender o que é que os movimentos, o que é que a sociedade, os movimentos sociais, organizações não governamentais vêm desenvolvendo a esse respeito para que nós possamos, então, contribuir apresentando uma proposta de construção de um Centro de Educação e Cooperação Socioambiental para a Secretaria de Meio Ambiente e Ações Climáticas do Estado de Sergipe, a partir da política de Centros de Educação e Cooperação Socioambiental do Ministério do Meio Ambiente, que tenha como grande enfoque apresentar o que já vem sendo desenvolvido e pensar formas de colegiar as ações que já vêm acontecendo e organizá-las com o apoio do governo do estado e outras instituições que queiram apoiar também, para que a gente possa fortalecer essas ações que já vêm sendo desenvolvidas no cotidiano das pessoas. Para que nós possamos pensar uma educação ambiental que se apresente de modo crítico, político, que enfoque os princípios da sustentabilidade, a gente precisa sair dos muros da universidade, se somar com as pessoas e entender que juntos nós podemos fazer essa transformação. A importância do que é ter as políticas públicas, do que é ter ajuda, né? E a gente conseguiu estruturar com o projeto um espiral de ervas. O município foi estruturado uma farmácia viva pelo Ministério da Saúde e a farmacêutica e o engenheiro agrônomo por diversas vezes vem coletar mudas com a gente, muda de boldo, muda de capim-santo e outras ervas. Aqui, dentro do que Deus e os orixás nos possibilita, a gente vai vivendo do que a natureza nos traz. E dentro disso, nós temos que ter a natureza viva e resistente ao nosso redor. Essa árvore mãe e ancestral, certo? É o orixá Iroko, certo? É o orixá Tempo, que vem já acompanhando a minha família há décadas. Para onde a gente vai, a gente leva uma muda dela e ela se transforma assim, com pouco tempo, instantâneo, nessa árvore viva, certo? Que se torna cobertura e proteção para todo o ambiente. Aqui é uma base do MCP, né? Que é o Movimento Camponês Popular. O MCP ele é um movimento que organiza famílias camponesas em torno da produção e da luta por direitos sociais. O movimento ele sempre debate, né, com o povo, né, do campo alguns princípios, né? Um é a soberania alimentar e nutricional, né? A autonomia camponesa, que a gente quer que o camponês também tenha posse, né, não só da terra, mas também da semente, né, do adubo, né, que ele possa produzir seu próprio adubo também. Esses aqui são adubos verdes que a gente usa para recuperar o solo. Temos aqui a mucuna, que é um tipo de adubação verde também. Aqui nós temos a crotalária, a júncia. Aqui é o feijão de porco e aqui girassol. E nós usamos lá nesse corredor esse tipo de sementes aqui, que é para fazer a adubação verde e um equilíbrio, né? Um equilíbrio dentro do sistema. Essas plantas de adubação verde, elas
para além dessa característica, né, do controle biológico, elas também, por serem leguminosas, né, elas, né, têm um poder de fixar nitrogênio no solo, né? Então, quando eu faço uma rotação de cultura, né, esse ano eu plantei aqui nesse espaço, eu plantei o milho. Próximo ano eu não vou plantar o milho no mesmo lugar, né, porque o milho ele é uma cultura que pega muito, extrai muito nitrogênio, né? Ele é exigente em nitrogênio, né? Então, naquele mesmo espaço, no próximo ano, eu já vou colocar uma planta de adubação verde para ela trazer de volta esse nitrogênio ali para o solo, né? Os movimentos sociais, historicamente, né, principalmente esses que estão vinculados à luta pela terra, à luta pela agroecologia, à luta pela reforma agrária, de modo geral, eles têm como premissa da sua constituição o olhar para a terra, né? O olhar para o meio ambiente, para as causas ecológicas. E isso é uma marcação histórica que vem se acumulando do ponto de vista da importância e da relevância que esses movimentos sociais têm para a sociedade. Assim. Quando a gente propõe uma educação ambiental crítica e quando a gente pensa que a universidade precisa se associar diretamente com os movimentos sociais, é para que essa união ela consiga direcionar ações que efetivamente influenciem na sociedade, que efetivamente elas consigam mudar os rumos da história do Brasil de modo geral. Assim. Processos educadores que tenham essa radicalidade de compromisso com transformações sociais, culturais, profundas, eles precisam ser permanentes e continuados. As pesquisas elas já estão demonstrando, né, a ideia, nesses 8 territórios que nós contemplamos a implementação da política estadual de educação ambiental, alguns indícios, né, com uma pesquisa trazendo indicadores sobre quais são os melhores locais, trazendo esse olhar, né, sobre um sistema de educação ambiental para o Estado que nós estamos precisando e também um outro olhar, né, de uma política também de base, de raiz, né, de educação ambiental no contexto enraizado. É com pesquisa e escuta que saberes tradicionais e ciências se entrecruzam e fincam raízes para um mundo melhor.